Muito bem. O importante de tudo é o mistério dessa carta ter chegado agora para mim. Mistério para mim. Eu tenho uma gasta lembrança, não sei como explicar isso. Para mim, isso aqui nunca existiu. Suponho que alguém tenha me enviado isso há uns 20, 30 anos atrás, como sempre enfrentando acusações, tem os adversários gratuitos, tem os que comem no prato, né? E possivelmente tenha sido isso. Me mandaram, isso é datilografado ainda a máquina de escrever. E possivelmente eu estava enfrentando mais ou menos isso aí. Pois bem, para mim, eu nem sonhava que isso existia. E a irmã Mastemes, que foi revelada ainda na Avenida Goiás, que seria o que ela tem sido na obra, trabalhando no seu escritório e cansada, sua cabeça cansou, porque tem que ler muito. E resolveu parar e apanhar uma caixa velha que estava na prateleira. E essa caixa contém fotos, muitas fotos. Ela foi olhando uma por uma, até que se deparou com esse papel, quase que diluindo. Teve que pregar durex aqui. Esse papel velho mesmo. E ela transcreveu. Agora, se isso não foi Deus, esse ministério é profetizado. Ele é profetizado desde criança. E não prevaleço de nada. Não é para prevalecer, mas para testemunhar. Testemunhar. Eu não tenho noção própria do que Deus pode fazer. E assim vem acontecendo coisas estranhas assim, que eu creio que vai terminar naquilo que o irmão Brana falou, em a palavra falada. Essa carta deve ter seus 30 anos, 40. E esse reverendo
por volta de 1948, até a década de 60, foi muito usado também por Deus, foi contemporâneo do irmão Branham, Osborne, Oral Roberts e outros tantos homens que foram usados por Deus. Como é que eu faço? Guarde, não é? Eu observei embaixo, mandei uma carta mandei esta carta para cada pastor, o companheirismo, e coloquei uma observação embaixo. Guarde esta carta e porventura, se porventura vier a sofrer semelhantes provas que ele estava sofrendo, não é? Isso pode te ajudar. E aí eu coloco reticência e termino uma frase do irmão Neville. E a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas. Irmão Neville. É bem calmo, bem descansado no Senhor. Nós vamos continuar lutando. Temos alguns e-mails e nós temos que ter paciência, porque a exemplo de vocês que estão aqui, outro tanto da igreja em casa e espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E há muitos testemunhos de que, dando respostas para um, está respondendo para outros que estão enfrentando semelhantes provas. Então vamos aqui. É simples? Sim. É sobre dízimo. A pessoa vem com muito respeito, vem até Vossa Excelência para tirar uma dúvida. Eu recebi o auxílio do governo e quero dizimar. Mas algumas pessoas estão dizendo que eu não preciso, porque eu não trabalho. Como eu tenho convicção da palavra, eu creio que devo sim dizimar. Eu não trabalho, mas estou recebendo. A irmã já respondeu para si própria e para muitos outros, não é? Já respondeu. Eu nunca falo, você tem que dizimar. Isso aí é um sintoma evidente de uma filha, um filho de Abraão. O irmão Branham não pregou, não me viu pregando dízimo, pedindo dinheiro, mas ele disse que um cristão é dizimista daquilo que tudo como lucro vem na sua mão, não é? Então, a sua pergunta responde a ela própria. Deus te abençoe.
Quanto aos dons, gostaria de saber se os dons espirituais, como falar em línguas, ou dons de profecias, entre outras manifestações, o Espírito Santo, do Espírito Santo cessaram e não há este tipo de manifestação no ministério da noiva, mas, como me foi citado a escritura que Paulo falou, que quando viesse o que era perfeito, o que é em parte seria aniquilado. 1 Coríntios 13, 10. Eu digo a mesma coisa, a irmã já está respondendo a si própria. A própria Bíblia respondeu. Para aqueles que querem continuar a obra, tipo pentecostal, porque nós estamos no que é pentecostal no sentido da palavra. O profeta diz, você volta para a era pentecostal, a era dos dons. Sabe-se que os dons são instrumentos, ou o dom mesmo, falando de um dom, para conseguir pessoas, igrejas. Agora, o dom tem que ser o dom da palavra, porque nós estamos vivendo uma hora de rapto, de arrebatamento. E Paulo disse isso quando viesse o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Isso ele quer dizer que isso fica para trás, o carro sai da frente dos bois e fica atrás. Há, sim, profecias, como esta que acabamos de ver, dessa carta, a maneira que ela foi encontrada e o que ela diz. Então, é bom a gente conversar assim. O carro estava na frente dos bois. Eram os dons, língua estranha, e mulher profetizando, e aquela coisa para dizer que então está ali o Espírito Santo. Ainda há gente, obreiros pentecostais na mensagem. Pentecostais, a maneira pentecostal. Deixa assim mesmo, né? Essa oração que você pede, irmão, perdoa-me, irmão, por seu tempo em ler este e-mail. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente. Não sei como me expressar, mas quero pedir um levantar de mãos ao meu favor e orações. Tão desesperado, tão sedento de ouvir a voz de Jesus. Mas, irmão, ele está falando tanto, não? Minha alma clama e suspira por um pouco de água da vida. Davi falou assim. Está falando como Davi disse. Tenho um desejo doloroso no meu coração por servir a Jesus com
tanto amor para com a sua palavra. Quero sentir-me totalmente seguro em Cristo Jesus, ter minha alma cheia do amor divino. Sofro muita aflição e angústia. Lamento viver esta vida mundana, fora do caminho correto. Eu vejo meu pecado, tão culpado desde o dia em que Deus me trouxe ao mundo. Desejo tanto um abraço, um consolo na alma. Ó Jesus, como eu quero andar em teu caminho, ser um exemplo na minha casa para meus irmãos e minha família. Ser um cristão em todos os lugares, mostrando ao mundo que tu és um Jesus vivo. Eu amo essa mensagem. Amo muito mesmo. Anseio por isso desesperadamente. Ouvir a tua voz falando no meu coração. E ele passa para outra página no mesmo sentido e espírito. Irmão, nós vamos levantar 6h30 daqui a pouco. Juntamente com todos, a igreja vai levantar a mão. Vamos ver este aqui. Eu não posso ler este ao pé da letra. Irmã que tem um certo problema em família. O que eu quero te dizer é o seguinte, que você não concorda com a família visitar determinada pessoa, se misturar com ela, por causa da sua condição. Nesse caso aqui, para este assunto, a irmã vai ler aos Romanos, capítulo 1, eu anotei aqui. Capítulo 1. Guarda aí, escreve aí. Os Romanos, lembra de Roma. Romanos, capítulo 1. Começa a ler do verso 18. 18. E a sua resposta objetivamente, que a irmã está pedindo, está no verso 32. 32 está a sua resposta. Romanos 1, a partir do verso 18 até o 32. No 32, a senhora vai entender que a senhora tem razão. Deus te abençoe. Sei que não gosta de e-mails anônimos. Não, mas a gente entende. Não precisa ser anônimo. É sobre maçonaria. Eu vou adiantar para o irmão, ou irmã, não sei, deve ser irmão. E eu não tenho resposta sobre isso. Quando um homem tem resposta para tudo, cuidado com ele. Eu não tenho uma resposta específica do profeta.
certas coisas são do dia a dia, naturais, mas tudo tem que ser amparado pela mensagem. E eu não tenho, até hoje não sei por que é tudo em segredo, não é? Que a irmã Brana disse, que a luz tem que brilhar. Então, desculpe. E você me dá um versículo e minha mãe me deu, não é? Josué 1, ela me deu de 1 a 9. Você me dá o 9 agora. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela compreensão. Esse aqui também é testemunho, irmão. Todos eles. Agora como é que a gente faz? Deixa para domingo próximo? São 3. Vamos deixar para domingo próximo. O testemunho pode ser dado. Não precisa urgência. Muito bem. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 5, verso 1 ao verso 6. Fica parecendo que eu vou estudar Apocalipse, mas não é isso. Não. A leitura que vem assim, gente. Eu quero agradecer essa audiência pela internet. Isso a gente se sente agradecido pela atenção e responsabilizado ao mesmo tempo. O pregador essa não tem nada. O pregador é responsável, né? Pelo que ele fala, pelo que ensina. Ele vai responder por isso. Hebreus 13, parece que 17, Paulo diz, como quem terá que dar conta das vossas almas. Obedecei os vossos pastores, porque eles vão dar conta das almas. Por isso não pode jogar julgo de opinião própria no povo, de interpretação. A minha opinião agora, eu não tenho coragem de dar opinião em certas coisas. Se escapa alguma coisa, a própria palavra corrige. Vamos ler. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, aqui a gente vê as 7 eras, os 7 selos, os 7 mensageiros. E o último é o próprio Cordeiro que abre o livro através de Elias, através do irmão Branham. Foi o próprio Senhor Jesus que abriu os selos. Aqui em Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, foi Jesus. Mas como? Irmão Branham era Jesus? Não, ele não era Jesus. Paulo era Jesus? Não, ele não era Jesus. E Pedro e assim por diante. Mas, e o que eles disseram? Quem foi que falou? Amém? Fica assim, fica assim. Nosso Deus, nosso Pai, que boa escola. Estamos numa refeição coletiva para ouvirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para saciar, alimentar os filhos do Senhor. E nós compreendemos que somos perdoados dos nossos pecados e que somos curados pelas pisaduras de Jesus. Aleluia, Senhor. Te damos graças por esta vida, porque estamos entre os que creram no Elias, essa multidão invisível de quase 5.000 pessoas ou mais, nesse instante, e aqueles que vão ouvir. Ó Pai, sentimos uma união perfeita, sentimos uma unidade em espírito e comparamos uns aos outros e somos todos iguais, em simplicidade, em humildade, humildade de coração, Pai, coração humano, humilde, todos em nome de Jesus Cristo, Pai. Alimenta, sustenta essa unidade, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A voz de Jesus, a irmã Ruth Neres canta.
em momentos no tabernáculo da fé. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e preciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar
fiz por ti tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. É bom ouvir essa gente ao vivo. Se no vídeo é bom, quanto mais ao vivo. E a irmã Ruth, ela não engole o S. Eu estou ouvindo sempre hinos, é Jesus, é Lu, vai falar, em vez de falar luz, fala é Lu, cruz. É bom isso ficar na fita, ajuda muito todo mundo, né? Capricha bem. Amém. Tu é eu chorava muito. Eu acredito que Jó chorou. Chorou por causa deste livro. Porque a abertura deste livro é o significado de toda a salvação, de toda a aniquilação de todas as doenças, sendo a pior de então a lepra. E nós estamos vivendo sob a oração desses pioneiros, desde o princípio. A Bíblia diz que Abel, o sangue de Abel, prega, clama. A pregação é um clamor pelas almas. Nós estamos sob. Agora, as orações dos santos estão na taça das orações dos santos. A oração de minha mãe, não ela, assim. A oração dela está na taça de oração. Isso eu lembro todo dia. E de milhares. Nós estamos vendo aí a mensagem, ouvi, mas agora vejo. Vamos continuar aqui com o parágrafo 91. Então, um dia, nós encontramos que naquilo, este foi o tempo que todos contanto que possa ajudá-los. Tudo bem. Falando
de ajudar o pobre que estava em lepras. Mas quando eles querem discordar de você, aí não está ajudando. É aí quando chegam os problemas. Quando eles estavam discordando com o Jó, eles estavam só piorando a sua dor. Aí quando chegam os problemas, sempre lembra disso. A oração de Monevo, para mim, ficou para sempre. Ele orando pelas provas, pelos irmãos que estavam enfrentando provas, doenças, aflições, ele diz, profetizando. E a nós, quando estivermos enfrentando, vivendo semelhantes provas. Quando você vê alguém sofrendo, lembra disso. E a mim, quando eu estiver enfrentando semelhantes provas. Semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo. Isso aí agora é fundamental. Deixa falar e discordar, e o que mais puder fazer. Contanto que saiba que está certo. Ele está dizendo aqui, mas ele, sozinho, Jó, sozinho, sabia que ele estava certo. A lepra, na Bíblia Sagrada, é sinal do pecado. Lepra. E então, veja que choque para seus amigos, entre aspas, queridos grandes inimigos. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo. Por outro lado, às vezes, você sabe que você não está certa, não está certo. Mas certo em quê? É tudo na caneta, no ponto, na vírgula, no ponto e vírgula, na exclamação, na interrogação? Não. Certo de Deus. Certo de Deus. Certo espiritualmente. E nós estamos certos espiritualmente falando. João disse, no que é verdadeiro estamos. Não é por isso que você vai fomentar uma natureza ferrenha. Você vai sempre discordar com ela. São cão preto e o cão branco. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo. Tanto assim, eu estou adiantando, tanto assim, e lá no fim,
Deus falou para ele orar pelos seus amigos. Ele sabia que isto era verdade. Mas ele sozinho sabia que ele estava certo. Sua pulsação da fé de ouvir a palavra de Deus falar com ele, ele sabia que isto era verdade. Essa multidão de milhares de pessoas dizem unanimemente, a pulsação da nossa fé é ouvir esta palavra, é ouvir esta mensagem. Não misturar páginas, YouTubes, caçando uma coisa e outra, mas pulsação da fé de ouvir a palavra de Deus, falar com Ele. Ele sabia que isto era verdade. Ora, numa situação daquela, ele dizer, ele me chamará e eu lhe responderei. Não é à toa que uma brana vira, mexe, passa para lá, passa para cá, vem Abraão, Jó, Davi, Josué, Moisés. Sim, Senhor. Ele conhecia a voz de Deus. Oh, beleza, olha aqui. Que frase linda, grifada de vermelho. Ele conhecia a voz de Deus. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Leia São João 10. Leia São João 10, ele vai falar isso para você. Ele conhecia a voz de Deus. Você sabe perfeitamente, estou me endereçando a milhares e individualizando, o que você está ouvindo é a voz de Deus. É a voz do profeta de Deus. Ninguém podia enganá-lo com isto. Ninguém. O engano não está lá fora. O engano está dentro de Israel. Ninguém podia enganá-lo com isto. Pois ele conhecia isto, ele tem experiência disto. Eu tenho vivido isto. Porém, seja quando você algo lhe é revelado, algo lhe é revelado, talvez contrário ao que o povo pensa, mas você tem a revelação que combina com toda a palavra. Não importa se o seu marido não tem. Não importa se sua mulher não tem. Se seus pais não têm. Ninguém podia enganá-lo com isto, pois ele conhecia isto. Porém, quando você algo lhe é revelado,
talvez contrária ao que o povo pensa, ao que o seu marido pensa, que sua mulher pensa, que seus amigos pensam. Quando lhe é revelado de forma fundamentalmente na palavra, não importa. Segue em frente. Agora estou falando na linha dos profetas. Deus revelando algo uma vez, que se alguma vez há um segredo que vem de Deus para ser conhecido ao seu povo, isto nunca virá através de um seminário. Uma cabeça sem revelação. Isto nunca virá através de um grupo de pessoas, como gostam de fazer grupos, não? Isto nunca veio. Isto sempre virá, tem vindo e chegará através de um indivíduo, um profeta. Mas aparecem tantas vozes, tantas vozes. O barco fica redondo, porque eles estão vivendo num mundo de palpites. Palpites. Um homem foi fazer um barco, o irmão Bernardes. À vista de todos, era tanto palpite que o barco ficou redondo. Ele pegou e foi fazer um lá no fundo do quintal, escondido. Isto sempre virá. Sempre virá. Através de um indivíduo, um profeta. Amós 3:7. Vejam, o Senhor não faz nada sem primeiro revelar isto através de seus profetas. E agora, Jó tinha algo errado com ele. Mas ele não podia obter inspiração. O 92. E agora Jó tinha algo errado com ele. Mas ele não podia obter inspiração, e isto o estava preocupando. Quando fica sem inspiração, a pessoa fica preocupada. Não sabe para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Perdi a inspiração. E quando você está com este tipo de problema, veja, o Jó estava com esse tipo de problema, perdeu a inspiração, e é aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. Mas não é possível. O diabo vai entrar em cada amigo. Teria que entrar em cada inimigo.
É uma sentença terrível essa aqui. Melhor fora que não fosse amigo, nem conhecesse tal pessoa. Seria muito melhor para eles, para esses amigos. É aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. E zum. Ele tinha perdido a inspiração, não sabe se vai para cá, vai para lá. E eles começam a acusá-lo. Estando com o inimigo entrando na pessoa, a primeira coisa que ela faz é acusar. Porque Satanás é acusador. O nome Satanás quer dizer acusador. O diabo é adversário. E quando eles começam a acusá-lo, é aí quando. Deve ter sido uma coisa miserável para ele conhecer seus amigos que o acusaram. Satanás então sai e se une com o inimigo. Primeiro fez deles inimigos. Depois vai estar com o inimigo, vai entrar nele. É aí quando Satanás chega. Deixe-me tê-lo. E eu farei com que ele te amaldiçoe na tua. Eu farei com que ele negue a sua mensagem, negue o seu ministério. Tudo que o diabo quer é que um vaso usado por Deus negue o seu ministério. Eu farei com que ele te amaldiçoe. Eu farei com que ele volte atrás e diga que tudo estava errado. Meu Deus, está tudo errado. Mas aí você lembra disso. Então ele o tentou com tudo que podia, com todos os grandes homens e os amigos que ele tinha. Porém, Jó permaneceu resoluto, pois ele sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Ele sabia. A voz de Deus é para quem a ouve. Essa é a voz de Deus. Eu quero, o nosso slogan agora não é só fé para vencer. A partir de hoje é fé para vencer o mundo. É fé para vencer o mundo. Vocês entenderam? Quando for falar fé para vencer, fala fé para vencer o mundo. Fé para vencer o mundo. Você vai vencer seu mundo.
Porém, Jó permaneceu resoluto, pois ele sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Toda casa edificada na rocha tem base para enfrentar tempestades, procelas, trovoadas, ventanias, relâmpagos. Firme nas promessas de Jesus. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Ó Deus, ajuda amanhã à noite, para que eu possa conseguir aquelas asas de uma pomba. Aleluia. E nessa hora vem a inspiração para o profeta. Ó Deus, em meio a isso, a essa conclusão sobre Jó, ele disse: ó Deus, me ajuda a conseguir aquelas asas de uma pomba. E logo ele prega: nas asas de uma pomba branca. Vem, eu ouvi a voz de Deus que disse algo, e isto vai acontecer daquela maneira, do mesmo modo como estas outras coisas têm acontecido. Isto vai acontecer. Ontem eu vi meu filho indo com um irmão em direção ao mato. E eu fiquei parado assim, olhando todo o tempo. Todo o tempo. Mas olha, por que eu fico olhando? Eu não estou cuidando demais, estou com excesso. Quando ele entrou no mato, eu falei de cá: cuidado com cobra. Mas falei comigo mesmo: cuidado com cobra. E levantei a mão. De repente, ele chegou lá com uma cobra pendurada num pau. Tinha matado a cobra. Falei: mas meu Deus, precisa mais sinal? Você precisa de mais sinal? Essa questão dessa carta está diluindo de velha. E a maneira que a irmã foi inspirada a mexer com uma caixa velha, cheia de fotos velhos, e achar a carta: meu querido inimigo. Que coisa maravilhosa. Agora Jó sabia que isto ia acontecer. Sabia, sim. Há muitos anos atrás, o Jó já conhecia, já havia naquele amigo as pretensões.
Jó havia visto as pretensões. E ele sabia que Deus lhe havia dito aquilo, que ele era justo. Justo, viste o meu servo Jó, ele é justo. Justo, é tudo. Você sendo justo, agora não seja injusto. Não seja injusto. Não seja injusto, mal agradecido, mal agradecida. Jó sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Deus lhe havia dito aquilo, que ele era justo. Mas eles fizeram dele um pecador. Assim ele esperou então pela inspiração. Aí, agora deu. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, vou ficar quietinho. Eu vou esperar a inspiração. Satanás entrando em todo o povo, e ele chegou, seus confortadores e assim chamados, e o acusaram, mas isto não moveu nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Mas quando a palavra de Deus se tornou vindicada a ele tinha ouvido falar de Deus em seus ouvidos. Em seus ouvidos. Porém, um dia, assentado no lugar mais baixo, e enquanto ele estava sentado ali, e todos o acusavam, até mesmo sua esposa lhe dizia que ele estava errado. Ele raspava as suas feridas, e ele o desceu e o repreendeu por ser egoísta, da maneira que ele estava acusando a Deus, e assim por diante. E então naquela hora, tem a hora certa, a hora V. E então naquela hora foi quando a inspiração o atingiu. Foi aí quando o relâmpago começou a lampejar, os trovões começaram a soar. Foi aí quando a inspiração atingiu o profeta. E vieram os trovões, mas no sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, esses trovões serão esclarecidos. Os trovões começaram a soar. Foi aí quando a inspiração atingiu o profeta. E ele levantou, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias
Ele levantará sobre esta terra. Que profecia! Profecia cumprida. Embora os germes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne o verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Carrega essa declaração. Tem coisa melhor do que as coisas ruins. Higienize sua mente. Higienize sua mente. Está falando em higienizar para não pegar o vírus, coronavírus. Higienize sua mente para não pegar vírus espirituais, demônios. Selecione o que você ouve. Ouve somente coisas boas. Quem controla uma conversa é quem escuta, corta, bloqueia. Isso traz morte, morte mesmo física. Mas vê-lo-ei por mim mesmo, não por ninguém, por mim mesmo. Você tem o direito de, nesse instante, receber de Deus a sua libertação. Eu te dou a sua libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou a sua cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos de e-mails levantados, mãos levantadas. Os e-mails estão aqui. Eu te dou a sua cura. Eu te dou a sua libertação. Eu te dou a solução daquele problema. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Silêncio. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Graças a Deus.